Fala galera, sou o Miqueias Rodrigues e este é o canal Projeto Semear, onde amar é cuidar. E o assunto de hoje é: vamos entender o que ocorre na fase da vida a qual chamamos de velhice e o porquê da existência de idosos mais saudáveis do que outros, mesmo esses tendo a mesma idade e a mesma patologia. O porquê de idosos com mais vitalidade do que outros. Assista todo o vídeo e entenda que envelhecer não é adquirir doenças. Vem comigo! Para definirmos essa fase, conhecida como velhice, temos que entender que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, define a pessoa idosa por sua situação socioeconômica do seu país. Nos países em desenvolvimento, ela considera a pessoa idosa com 60 anos ou mais. Então, aqui no Brasil, a pessoa idosa é considerada aquela que tem 60 anos ou mais. O ciclo da vida, ou as fases da vida, nos faz entender que devemos nos preocupar e nos cuidar sempre, que devemos sempre ter a preocupação com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Esse ciclo é dividido e compreendido em 4 etapas, onde a infância e a adolescência são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento. Em seguida, vem a adultez, conhecida como a fase adulta, responsável pela maturidade. E por último, a velhice, que é responsável pela senescência. A senescência nada mais é do que um fenômeno biológico onde as alterações ocorrem de forma natural no nosso organismo, diminuindo assim a nossa vitalidade. Essa redução da vitalidade não causará doença nos idosos, muito menos dependência, porque a senescência é o que chamamos de envelhecimento natural. Ao nascer, temos pouca vitalidade. Essa é conhecida como a capacidade homeostática. Com ela é que conseguimos combater e resistir às agressões do meio em que vivemos. Ao passar pelas 2 primeiras etapas da vida, a infância e a adolescência, ao chegarmos na fase adulta, conseguiremos ter a nossa maior capacidade homeostática. E o que acontece na velhice? Ao envelhecer, a nossa capacidade homeostática diminui, deixando os idosos mais vulneráveis. Mas isso não significa que os idosos irão adoecer ou adquirir alguma incapacidade funcional. Então, vamos memorizar. A idade reduz a vitalidade, mas não causa doença. Aproveite agora, deixe o seu like e os seus comentários. Eu quero saber como estão os idosos próximo a você, seus pais, os avós, seus tios ou aquela pessoa cuidada por você. Não deixe de comentar, o seu comentário é muito importante. Vai lá, se inscreva, ative o sininho e seja o primeiro a receber aos novos vídeos. Dados estatísticos sobre o crescimento da população idosa no Brasil têm uma projeção que indica a longevidade dos idosos acima dos 80 anos. Dados esses realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Vejam no quadro a seguir. Vamos lá! A projeção da longevidade dos idosos acima dos 80 anos. A faixa etária que está sendo trabalhada é de 80 a 84 anos. Essas informações eu retirei do site do IBGE. Aqui embaixo eu deixo o endereço se vocês quiserem conferir ou buscar outras informações. No ano de 2010, a porcentagem dos homens que representavam a faixa etária de 80 a 84 anos no total da população idosa no Brasil era de 0,35% e as mulheres de 0,52%. Em 2020, que é o ano atual, os homens representam 0,45% e as mulheres
0,67%. E na projeção feita pelo IBGE, no ano de 2060, a porcentagem dos homens será de 1,55% e o das mulheres será de 2,2% no total da população idosa no Brasil, representando aí a faixa etária de 80 a 84 anos. O que isso significa? Significa que passaremos a maior parte do tempo de nossas vidas nessa fase a qual chamamos de envelhecimento. Temos que entender que a vida após os 60 anos não significa o fim da vida. Muito ao contrário, ela pode significar o início da metade das nossas vidas, onde colheremos os frutos que plantamos durante toda a nossa jornada. Seremos, na velhice, o reflexo do que bebemos e ingerimos durante toda a nossa vida. Por isso, eu insisto em dizer, a velhice não causa nada, ela é consequência do que você fez durante toda a sua vida. Saiba que envelhecer é ser vulnerável, é uma fase irreversível e tem um fator que diferencia um idoso do outro, que é a heterogeneidade, que nada mais é do que remete àquilo do que é heterogêneo, ou seja, diferente ou desigual. Isso significa que teremos idosos com a mesma faixa etária, porém em situações diferentes. 2 idosos de 80 anos são diabéticos e são hipertensos. Só que terá um vive indo ao hospital, vive internado, vive passando mal. Já o outro vive longe dos hospitais. E sempre terá aquela expressão: ele tem uma genética boa. Mas não é só ter uma genética boa. Precisamos nos cuidar durante todos os ciclos da nossa vida. Somente ter a genética boa não vai fazer um milagre se você agredir o seu organismo durante toda a sua vida. Um grande abraço, agradeço a todos que me acompanham e espero todos vocês no próximo vídeo. Valeu!